E para uma análise a esta investigação está connosco em estúdio o comentador da RTP, Ricardo Jorge Pinto. Ricardo, boa tarde. Olá, boa tarde. Para além daquele nome que apareceu em primeiro lugar, o nome português, Cidalécio Oliveira, surgem agora outros nomes ligados a estas offshores, mas parece que houve grandes avanços na investigação, aquilo que é denunciado agora, tendo em conta aquilo que foi comunicado quando rebentou o escândalo financeiro. São 11 milhões de documentos e nós não sabemos ainda o que é que estarão em alguns deles e percebemos que há inúmeras personalidades, umas mais conhecidas, outras figuras absolutamente anónimas, conectadas com aquilo que, por um lado, tem uma base de sustentação perfeitamente legal e, por outro lado, aquilo que, embora tendo uma base de sustentação legal, está a ser utilizada ou de forma ilegal ou de forma pouco eticamente recomendável. E nós ainda não conseguimos destrinçar um lado e outro. Isto é, temos visto para já aqueles que são os nomes mais sonantes, temos percebido que ao lado deles há depois figuras absolutamente anónimas, mas que também estarão conectadas com manobras que nós também ainda não percebemos se em alguns casos estão à margem da lei, isto é, se pessoas que depositaram o seu dinheiro em contas nessas offshores, declararam esse dinheiro previamente e desse ponto de vista não há nada a repreendê-las, ou se não, se estão claramente apenas a tentar fugir ao fisco. E aí então entramos num território que me parece um pouco até perigoso, porque é hipócrita. Isto é, no fundo, estes esquemas de que estamos aqui a falar são uma espécie de versão sofisticada e rica de tudo aquilo que nós conhecemos e que existe diariamente, que são tentativas de fugir ao fisco. Cada vez que um mecânico, onde nós deixamos o nosso carro, nos pergunta se queremos a conta com ou sem fatura, nós percebemos claramente que aquilo que está ali é um mecanismo de isenção fiscal, de fuga ao fisco, muito mais básico e elementar do que aquele que está agora associado a estes escritórios no Panamá, mas que basicamente, em muitos casos, tem exatamente o mesmo fim. E, portanto, enquanto não houver alguma responsabilidade por parte de quem permite a existência destes mecanismos, e estamos aqui a falar em Estados democraticamente eleitos, isto é, estas offshores que nós agora achamos que são pouco recomendáveis, basicamente foram construídas e validadas por governos que nós, enquanto eleitores, de ano após ano, estamos a eleger. É também revelado que estarão envolvidos ex-políticos e ex-ministros, mas não é conhecida a identidade. Que leitura fazes para este facto não ser revelada a identidade destas pessoas? Acabará por ser, em alguns casos, e noutros até já foi, fora de fronteiras. Já tivemos um primeiro-ministro que acabou por ter que se demitir depois do embaraço de admitir a sua relação com este escritório, como tivemos um ditador como Putin, claramente inabalável perante todas as notícias que estavam à sua volta. No caso português, eventualmente ainda surgirão notícias que ligarão ex-ministros, fala-se em ex-ministros do governo português, mas que nós não sabemos exatamente se estarão nesse modelo que é perfeitamente lícito, de pessoas que, pelos mais diferentes motivos, encontraram nesse esquema que está validado do ponto de vista legal apenas uma forma de acomodar os seus rendimentos, ou se, na verdade, temos aqui uma duplicidade de caráter, isto é, políticos que defendiam a fuga ao fisco e que depois, se calhar, eventualmente, se vier a comprovar, estiveram também envolvidos nesses mesmos mecanismos. E desse ponto de vista, eu acho que aí sim poderá haver um impacto na opinião pública bem mais alicerçado. Isto é, se perceber que esta hipocrisia de que eu agora há pouco falei vai para além daquilo que é a mera validação de um esquema que nem sequer me parece muito justificável, mesmo tendo em conta aquilo que nós percebemos serem os interesses das grandes empresas, e se para além disso a hipocrisia vier a esse nível ainda mais básico de um político ter defendido uma coisa e depois ter feito exatamente o seu contrário, então talvez aí os alicerces de todo este esquema acabem por ruir. Mas se esses nomes existissem, não teriam sido já divulgados? Nós não sabemos. Sabemos que há muita informação, sabemos que os jornalistas que estão associados a esta investigação, apesar de serem várias dezenas, são ainda muito poucos para a quantidade de informação que lá está e, eventualmente, há depois aquilo que também me parece absolutamente legítimo, que é uma gestão da informação. Isto é, os média, de forma absolutamente entendível, querem ter provas sólidas acerca daquilo que são as denúncias que virão a fazer e, portanto, podem, neste caso das chamadas pessoas
politicamente expostas e que, portanto, têm uma maior visibilidade, estarem a ter cuidados acrescidos. Mas também não há provas sólidas contra estes nomes que já foram Exatamente. agora O que eu ia dizer é que não é? esta é que é a parte perigosa e que, de alguma maneira, Rui Rio há pouco se referia, é que os meios de comunicação social têm que ter muito cuidado. No meio de toda esta informação estão pessoas que, em alguns casos, para além de não terem beneficiado nada com estes esquemas, são até vítimas deste esquema. E da mesma maneira que o Código Deontológico do Jornalista aconselha a que pessoas que foram vítimas de determinado tipo de crimes devem ter a sua identidade preservada, também nestas situações, sempre que houver alguma dúvida, deve haver algum recato na exposição de pessoas que, na verdade, não achavam que estavam a fazer nada de ilícito, eventualmente até não estavam a fazer, e que basicamente agora podem vir a ver os seus nomes expostos nas páginas dos jornais, basicamente porque fizeram investimentos que eles consideravam que eram legais e que nada de irregular tinham, nomeadamente com declarações feitas ao Banco de Portugal de todas as tramitações que tivessem feito. E é desse ponto de vista que me parece que há uma responsabilidade política muito grande. Isto é, os políticos não podem permitir que estes esquemas existam e que sejam utilizados de forma legal e depois permitir que haja um enlameamento das pessoas que utilizaram esses mesmos esquemas. É o mesmo que considerarmos que depositar o dinheiro no banco é alguma forma de estar a ocultar rendimentos ilícitos e depois colocar o meu nome com as quantias de dinheiro que nós temos nesses bancos como se nós estivéssemos a ser criminosos da primeira água. Que consequências terá este caso para Portugal, uma vez que, como vimos, estes documentos do Panamá não servem como prova? Servem como prova, como há pouco se explicava, podem servir de pistas para depois vir a investigar, nomeadamente a questão do fuga ao fisco. Isto é muito fácil, a partir do momento em que há a exposição destes nomes, perceber se pessoas que enviaram dinheiro para empresas nestas offshores declararam ou não declararam ao fisco, ao Banco de Portugal, essas mesmas transações. E no caso disso não ter acontecido, então o Ministério Público pode fazer aí, levar a cabo uma investigação que acabe por obrigar as pessoas a pagar aquilo que estava em falta ou a serem penalizadas da forma que a lei portuguesa acabe por os obrigar a fazer. Para além disso, aquilo que será o impacto na formatação de tudo isto, eu sou um pouco cético. Acho que no final tudo isto vai ficar basicamente na mesma. À semelhança do que aconteceu com outros casos. Com outros casos, com mais legislação que acabará por afunilar ainda mais aquilo que é essa capacidade de fuga ao fisco. Ou seja, aos poucos, no fundo, vão ficar a salvo todos aqueles nomes, e esses não têm a tal exposição pública, que serão quem mais beneficiará de todos estes esquemas que lhes permitem ganhar muito dinheiro. A todos nós, comuns mortais, resta-nos continuar a pagar impostos e a continuar a ver estas notícias, onde percebemos cada vez mais que há, na verdade, muita maneira de fazer dinheiro para além daquela que me parece ser a mais lícita, que é trabalhar. Ricardo, obrigada. Um bom fim de semana.